hoje à noite queremos compartilhar com os irmãos o texto de Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Texto que nós conhecemos com o tema: Deus não desiste de você. Ou seja, Deus não desiste de nós. Temos para pensarmos hoje à noite. Existem alguns princípios nesse texto que faz com que nós possamos aprender a crescer e nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Quando vamos lendo esse texto, quando vamos estudando esse texto, nós vamos ver que ele vai falando de um Deus que fala de misericórdia, de um Deus que fala de graça, de um Deus que fala a um povo chamado Israel, mas fala a nós hoje também, seu povo. E ele fala de tal forma que é o Deus restaurador, que é o Deus que nos ama, que é o Deus que nos dá perdão, que é o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É nesse sentido que queremos pensar um pouco hoje à noite em Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6. E o texto é esse que está aí colocado. E a palavra veio do Senhor à igreja, a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou, ou se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Amados, quando lemos esses textos, nós passamos a pensar que a nossa vida está colocada nas mãos de Deus. E Ele, na sua excelsa sabedoria, sempre procura fazer o melhor para cada um de nós. Mas gostaria de descer um pouco ao texto, de pensar um pouco mais diretamente o texto. Quando essa palavra veio a Jeremias, e o Senhor Deus diz a ele assim: ó, desce, ou seja, vai até a casa do oleiro. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui nessa expressão, desce. Já pensou se Jeremias tivesse dito assim: não vou descer? Já pensou se Deus desse uma ordem para nós, assim vibrante, eterna, verdadeira, real: vai para a casa de tal sujeito? E eu penso assim: não vou. Se isso tivesse acontecido, com certeza Jeremias não teria aproveitado essa coisa maravilhosa que é o cuidado de Deus sobre a vida dele, sobre a nossa vida. Quando nós deixamos de obedecer, a buscar, a entender aquilo que Deus quer para nós, nos distanciamos. E aí, ficando mais longe, cada vez menos ouvimos a voz de Deus. Cada vez menos conseguimos entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E a palavra de Deus foi clara: desce a casa do oleiro. E é interessante quando a gente começa a olhar aqui de maneira mais dentro, que quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nada faça por contenda ou vanglória, mas por humildade. Obedecer a Deus
tentar buscar a presença de Deus, entender o que Deus tem para as nossas vidas, ouvir a palavra de Deus, precisa estar ligado. Precisamos estar em comunhão com Ele. Precisamos estar buscando a sua face para podermos ouvir a voz de Deus. Trabalhei muitos anos com telefonia. Naquela época ainda telefone com fio. Precisava de um fio para ligar uma pessoa a outra. Hoje nós temos o celular, né? Não há mais necessidade de fio. Já se esqueceu do fio. Mas, mesmo sendo esse celular, precisa de uma frequência para ligá-lo à central. Esse fio foi surgido por uma frequência. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, precisamos que a nossa frequência esteja na mesma sintonia. Senão não chegamos à central. Precisamos estar sintonizados na presença de Deus. Nada façais por contento. Quando o Senhor chegou à presença de João Batista para batizá-lo, e João, vendo aquela situação, disse: Senhor, eu não sou capaz nem de desabotoar as sandálias, quanto mais te batizar. E Jesus disse: é importante que seja feito assim. É importante que seja feito assim. E João logo em seguida diz: é melhor que eu diminua e ele. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos diminuir na presença de Deus, para que Ele possa crescer dentro de nós, para que Ele possa estar dentro dos nossos corações, das nossas vidas. Precisamos reconhecer o sustento diário que Deus nos dá. Precisamos nos fortalecer diariamente na presença de Deus. Precisamos agradecer pela misericórdia de Deus nas nossas vidas e pela graça recebida a cada momento. Mas para isso, precisamos nos dispor a isso. E por que eu estou falando e usando o texto de descer? Aqui o texto diz assim: olha, descia a casa do oleiro e ele estava ocupado na sua obra sobre as suas rodas. Podemos até pensar de uma outra forma aqui, né? Deus estava trabalhando. Quando Jeremias foi lá, Deus estava trabalhando. O oleiro não estava folgado, ele estava trabalhando. E é assim que Deus trabalha todos os dias, em todo momento, nas nossas vidas. Mas ele estava trabalhando. E mesmo que ele estivesse trabalhando, e mesmo que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente possa ser o supra-sumo do sumo. Já viram isso? O top. Mesmo que em algum momento nós sejamos o top, não podemos esquecer que nós somos nada. Somos barro. Mesmo que a gente pense, que algum de nós possa pensar que eu sou o melhor espiritualmente, que tem uma vida de oração intensa, que tem uma comunhão maior possível com Deus, que esteja envolvido no trabalho do Senhor diariamente, mas você não pode esquecer que você é somos. Por mais que nós fizermos, diz o texto aqui, quando você cumprir toda a Escritura, você será o quê? O pior dos servos. Quando cumprir tudo, ainda vamos ser o pior dos servos. Não esqueça que nós somos barro. E Jesus tentou mostrar isso a Pedro de uma maneira muito prática. Jesus disse que ia ser crucificado, que ia ser morto, que ia ser preso. E Pedro disse ainda assim: Senhor, onde você for, eu vou atrás junto. Se precisar morrer, eu morro por você. Não foi o que Pedro falou? E Jesus disse: olha, hoje mesmo, você me negará quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, Pedro se sentia o homem mais forte do mundo, espiritualmente mais preparado, capaz até de dizer que entregava a sua vida por aquela obra.
E o Senhor disse: olha, hoje você vai ser provado. E você não vai sustentar isso. É interessante que quando a gente pensa mesmo assim, vê que nós não somos nada. Dependemos de Deus para as nossas vidas. Dependemos daquilo que Deus faz. Pedro se considerou o melhor dos apóstolos. Tomou a frente. E o Senhor falou para ele: olha, isso vai acontecer com você. E aconteceu. E realmente naquela mesma noite, Pedro disse que não conhecia o Senhor. E o galo? Ou seja, o Senhor disse que aquilo ia acontecer. Mas amados, se nós ficássemos pensando só nessa condição, talvez a gente ficasse muito triste. Mas em Atos capítulo 4, Deus transformou de tal maneira a vida de Pedro, que ele faz um discurso inflamado sobre o Evangelho, modificou a sua vida, depois daquele momento terrível de provação. O Senhor olha para ele e ele chora amargamente, copiosamente, e Deus transforma esta vida. Em Atos 4, relatas que quando ele pregou sobre Jesus Cristo, mais de 5.000 pessoas se converteram. Vida transformada. Era barro, continua sendo barro, mas na mão do Senhor, vitoriosa. Melhor, vitoriosa. E é isso que nós esperamos de cada um de nós. Precisamos ser vitoriosos. Nós temos que nos lembrar também que nós podemos quebrar. Dá uma olhadinha, está lá de novo, Letícia? Põe para mim, por gentileza. O versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Isso quer dizer que nós podemos quebrar. Não podemos? Podemos errar. Podemos desviar. Podemos, em algum momento, nos sentirmos oprimidos. Mas esse Deus maravilhoso, Ele está sempre pronto a nos socorrer, a nos dar. E o barro se quebrou. Mas o que o oleiro fez? Tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, fez ele de novo. Fez ele de novo. Se eu perguntasse aqui agora, alguma vez você já se quebrou? Alguma vez você já deu uma cabeçada tão grande que se sentiu arrasado? Com certeza sim. Com certeza sim. Mas se você tivesse ficado naquela situação de arrasado, estaria lá até hoje. Mas o Senhor Deus não permitiu. Buscou a presença dEle e Ele levantou novamente. Ele colocou você de pé novamente. Ele o fez novamente vitorioso. Jó tinha uma vida reta diante de Deus, íntegro. E Deus tirou tudo que ele tinha para mostrar que o poder era dele. Isso pode acontecer com cada um de nós, para nós procurarmos a ter a segurança em Deus, a dependência de Deus, e sabemos que o Senhor é todas as coisas. E Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, precisa ter muita fé, precisa ter muita confiança para usarmos esse tipo de expressão. A nossa frequência com Deus tem que estar muito ligada para a gente vencer uma batalha deste tamanho. Mas é Ele que nos faz a vitória, nos traz a vitória, não somos nós. Nós precisamos confiar e Ele vai fazer. E talvez isso seja um dos grandes mistérios na vida do crente. O crente se sente abalado, mas ele busca Deus e vai sendo restaurado, recuperado e soma novamente um momento de vitória. E essas coisas só Deus pode esclarecer, porque Ele faz isso na vida do homem. Precisamos entender que há sempre um propósito maior de Deus nas nossas vidas. Que Deus sempre busca alguma coisa a mais para a nossa vida. Uma coisa a gente pode ter absoluta certeza:
É melhor quebrar na mão do oleiro e saber que ele vai nos fazer de novo, do que quebrarmos longe dele e sermos destruídos. É melhor quebrarmos na presença de Deus e saber que ele vai nos fazer de novo, do que permitir que o diabo destrua a nossa vida de maneira real e verdadeira e para sempre. Deus sempre tem algo maior para a nossa vida. Não poderei eu fazer como vós o mesmo que fiz esse oleiro, ou seja, quebrei o vaso e o fiz de novo? E Deus sempre fará esse vaso de maneira maior e melhor para as nossas vidas e para o que nós queremos fazer. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, é muito maior do que aquela que nós podemos pensar. Em Efésios capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 diz: e tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da volta de Jesus. Começamos a trilhar a carreira, e Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos fazendo crescer melhor. Temos as vitórias, temos as derrotas, mas Ele não desiste de nós. Outro dia, lendo um texto que dizia assim: Deus não tem lata de lixo. Já ouviram isso? Já ouviram essa expressão? Deus não tem lata de lixo. Porque aquilo que não presta para nós fazemos o quê? Jogamos no lixo, jogamos fora. Deus não desiste de nós. Não tem uma lata de lixo que Deus nos joga. Pelo contrário, Ele busca recuperar cada um de nós. E Ele dá a oportunidade para cada um de nós de ser recuperados. Cada um de nós devemos estar sempre preparados para, se cairmos, levantarmos na presença do Senhor. Voltando a Pedro ainda. Pedro sempre se sentiu o melhor, mas ele esqueceu que poderia ser, que era de nós. O Senhor mudou o seu coração, tornou um coração mais humano. E dessa forma, Pedro pôde restaurar a sua própria vida, mas pôde restaurar a vida também de muitas pessoas. O oleiro não desistiu do barro, fez um vaso novo. Deus não desiste de nós. E se nós o buscarmos com fé, com certeza, nós seremos cada dia melhorados para sermos um vaso novo na presença do Senhor. E neste ano de 2020, nós sejamos vasos novos para a glória e para a honra do Senhor. Que Ele nos abençoe nesta noite. Vamos encerrar o culto nesta hora, cantando aí o número